lido antes. Essa semana eu não consegui ler, Thiago. Não consegui pegar o material. Tranquilo. Valeu pela sinceridade. Né? E Vitor? Computador, design. Sim. Não, até para mim também foi bem complicado essa semana, que estou viajando. E aí, mas enfim, vamos trocar umas ideias. Eu vou estrear esse encontro de hoje com uma frase que Bryant pegou de Bruno Latour, e é uma frase que não só representa Bruno Latour, mas representa a proposta do próprio Bryant, que é a onticologia. Então, lembrem que a gente não está falando mais da ontologia orientada a objeto, a gente está falando agora da onticologia. É claro que as duas abordagens fazem parte do que a gente chamou aqui num guarda-chuva maior de teorias sociais orientadas a objeto, né? Fazem parte do guarda-chuva, mas elas são diferentes. Claro que tem pontos em comum, enfim, mas são diferentes. Essa frase é bem interessante, essa parte aqui, né, retirada do livro de Latour. Se eu não me engano, o livro que ele pegou essa referência, essa citação foi... qual foi mesmo? Acho que foi Vida de Laboratório... a pasteurização da França. Ele pegou um livro de Latour chamado A Pasteurização da França e pegou essa parte aqui, que eu achei interessante. O que é que ele vai dizer? Latour sendo citado por Bryant. Coisas em si estão muito bem, obrigado. E você, como vai? Você reclama de coisas que não foram honradas pela sua visão? Sente que essas coisas carecem da iluminação da sua consciência? Mas se você perdeu a liberdade galopante das zebras na savana esta manhã, pior para você. As zebras não ficarão tristes por você não estar lá. E de qualquer forma, você as teria domado, matado, fotografado ou estudado. As coisas em si não carecem de nada, assim como a África não carecia de brancos antes da sua chegada. Isso é interessante porque você começa a perceber que o debate pós-humanista começa a tangenciar debates decoloniais. E vai ficar bem mais claro depois, quando a gente chegar, por exemplo, em Viveiro de Castro, isso vai ficar mais claro ainda. Mas aqui você já consegue sentir o cheiro de que o debate pós-humanista vem lado a lado também de debates decoloniais, e a gente vai ver em que sentido o pós-humanismo é hoje uma das armas mais poderosas da linha decolonial. E por quê? Certo? E lembrando que esses autores aqui, de alguma maneira, direta ou indiretamente, defendem e reproduzem um pós-humanismo, do modo deles, certo? Cada um tem aqui uma proposta diferente. Só que todos reconhecem que o humano, ele é importante, mas ele não é a matriz absoluta de sentido. Nesse caso, zebras na savana estão saltitando, independente de você. Aí você diz, não, mas eu posso ir para a savana fotografar a zebra? Pode, é uma opção, e pode ser legal fotografar. Mas a zebra não é um produto da fotografia. Quando você terminar de fotografar, ela vai continuar lá saltitando, independente de você. Eu posso chegar na savana africana e desenhar uma zebra? Também posso. Eu posso fazer uma representação da zebra. Mas depois que essa representação é feita, a zebra continua lá. A zebra não é um produto das minhas categorias ou interpretações ou manobras epistêmicas, ou seja lá o que for. Então, essa passagem aqui é um lembrete para Bryant de que o mundo tem autonomia, que é uma coisa que a gente já viu com Harman. O mundo tem autonomia, certo? Só lembrando de um detalhe, a autonomia do mundo para Bryant não é a mesma coisa da autonomia de mundo para Harman. Eles definem a autonomia de maneiras diferentes, depois vocês vão ver onde eu quero chegar. Apesar das definições diferentes de autonomia, os dois reconhecem que o mundo tem autonomia, e autonomia em relação ao quê? Aos humanos e suas categorias transcendentais. Quais são essas categorias transcendentais? Linguagem, poder, discurso, ideologia. Bryant, não, da mesma maneira que Harman, ele não está dizendo que essas categorias são idiotas ou irrelevantes. Ele só está dizendo que essas categorias não esgotam o que a realidade é. Como eu falei com vocês, as zebras estão saltitando na savana, e eu posso fotografar, eu posso fazer uma música sobre elas, eu posso dançar com elas, eu posso fazer qualquer coisa com elas. Mas elas não são um produto da minha interação humana com elas. Quando eu sair da savana e voltar para minha casa, as zebras vão continuar lá, saltitando, comendo capim, e eu vou estar na minha casa fazendo o que eu tiver que fazer. Então, essa passagem é bem interessante. Oi, Vitor, boa noite.
Consegue ouvir? Boa noite, consigo sim. Tiago, esse conceito de ôntico tem alguma coisa a ver com o conceito de Heidegger, de ôntico, ontológico? Tem. Né? Inclusive, na distinção heideggeriana, ôntico é o reino dos entes que eu acesso e que estão disponíveis para mim. O ontológico seria quase os bastidores de tudo isso. Uhum. Então, por exemplo, no reino ôntico dos entes, eu tenho a mesa, certo? Eu tenho um objeto que eu posso tocar, manusear e por aí vai. Só que aí tem uma outra dimensão, diria Heidegger, especialmente no ensaio sobre tecnologia. Por trás do objeto tem uma coisa. Então, a coisa seria as profundezas, digamos, desse objeto que não estão acessíveis a mim no dia a dia. Então, o reino ôntico e o reino ontológico são dois reinos que têm relação, mas são diferentes. Em geral, claro, a gente acessa esse reino ôntico, né? A gente acessa a mesa, a gente acessa a cadeira, pessoas, coisas que eu posso tocar. Agora, essa dimensão mais profunda, não. Isso exigiria uma outra forma de análise. Então, é o seguinte, Brian tem muitas conexões com Harman, várias. Como quem viu o capítulo percebeu. Ele toda hora cita Harman. Então, dá a impressão de que eles são amiguinhos. Eles se amam, eles, assim, se adoram, mas não é bem verdade. Existem muitas conexões, claro, entre Harman e Bryant, mas eles são diferentes. Vamos falar primeiro das coisas em comum. Ele expande o raciocínio de Harman de várias maneiras. Exemplo, ele adiciona esse par de termos, eu não sei se vocês já viram falar, de democracia ontológica e monarquia ontológica. O que é que Bryant está querendo dizer? Ele defende uma democracia ontológica, não é à toa que o nome do livro é Democracia dos Objetos, ele está abraçando uma democracia no campo dos objetos, e ele se afasta do que ele está chamando de monarquia ontológica. O que é que seria uma monarquia ontológica? Seria equivalente a Harman, a subminação e a supraminação. Ou seja, a monarquia ontológica nada mais é do que quando a monarquia ontológica nada mais é do que quando um termo assume o controle da realidade, quando um critério, uma essência, um predicado reduz o que o mundo é e retira do mundo sua potencialidade, né, sua capacidade de ser diferente e de ter conexões. A democracia ontológica é o contrário, é o fato de que eu não posso julgar de antemão nenhum critério como sendo mais real, mais relevante ou mais importante. Certo? Eu tenho que partir do princípio de que todos os elementos devem ter relevância dentro de um espaço ontológico, nesse caso. Então, a monarquia ontológica, no sentido de Harman, seria olhar para uma obra de arte e dizer que aquela obra de arte é um produto das relações de classe do capitalismo contemporâneo. Eu estou reduzindo a potencialidade estética da obra a um predicado, a um critério. Esses dois termos, claro, não são de Harman, né, são de Bryant, mas eles lembram muito o projeto de Harman. A defesa de uma democracia ontológica ao contrário de uma monarquia. A gente não quer monarca, a gente não quer um rei. A gente não quer, por exemplo, substituir o humano por um outro critério transcendental, como natureza, como algo do tipo. Não. E muitas vezes ambientalistas fazem isso. Eles substituem o humano, por exemplo, pela natureza. Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já perceberam. Então, o humano sai de cena, porque os ambientalistas tentam descentrar o humano, só que os ambientalistas, muitas vezes, eles descentram, mas imediatamente substituem o humano por algum outro critério todo-poderoso e super importante, que seria a natureza. Então, a natureza se torna um substituto do humano, e a natureza se torna um substantivo nas profundezas do próprio mundo. Para Harman, isso seria um tipo de monarquia, seria como tirar um rei e colocar outro rei. Então, eu posso tirar o humano e colocar a natureza, eu posso colocar Deus, eu posso colocar classe, eu posso colocar qualquer coisa. E o ponto de Harman não precisamos trocar reis, a gente não vai colocar a coroa, trocar a coroa da cabeça das pessoas. A gente não precisa trocar de coroas, ou de pessoas, na verdade. A gente precisa tirar completamente essa estrutura de raciocínio. Então, não precisamos de monarquia, precisamos de uma democracia ontológica. E a democracia ontológica tem uma conexão direta com ontologia plana. Vocês lembram mais ou menos o que é ontologia plana? Sim.
Que tem a ver também com a democracia ontológica, a democracia dos objetos. Então, lembrem que ontologia plana não é a mesma coisa de política plana, de sociologia plana. Então, exemplo, dizer que a ontologia plana significa que eu não vou partir de antemão para definir qual elemento é mais válido do que o outro. Agora, claro, depois que a realidade se instala, eu posso estabelecer parâmetros. Exemplo, se eu for fazer uma política pública, não necessariamente eu vou ter uma ontologia plana. Eu não vou considerar na minha política pública todos os elementos da realidade, por razões óbvias. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, né? Não faz sentido. Então, o ponto não é falar de uma política plana, ou de uma ética plana, ou de uma sociologia plana. É uma ontologia plana. Então, eu não posso partir do princípio de que certos elementos, ou instâncias, ou entes são mais relevantes do que outras. Agora, depois, eu posso estabelecer algum parâmetro. Na minha política, na minha pesquisa, só depois. Quando eu vou para o mundo, eu investigo, eu mergulho, aí eu posso fazer, por exemplo, uma política pública que beneficia velhinhas de 70 anos. Eu posso fazer isso? Posso. Quando eu faço uma política pública defendendo velhinhas, eu estou priorizando a velhinha como uma instância válida. Isso pode. Só que a velhinha não é um elemento ontológico. A velhinha não é um princípio que eu parti, um princípio necessário de compreensão do mundo. Ela é um elemento político que apareceu depois, quando estava lá debatendo sobre política, propondo projetos políticos. Então, a ontologia plana não é a mesma coisa de uma política plana, né? Não é a mesma coisa. Então, exemplo, espíritos são reais? É uma pergunta que para Bryant e para Harman você não pode definir de antemão. Objetos ficcionais são reais? Eu não posso definir de antemão. Eu preciso simplesmente ir para o mundo. E aí, tranquilo? Até aqui está no campo familiar. Acho que vocês lembram. Beleza. Então, é o seguinte, ele vai falar de algo também complicado, não sei se vocês lembram, que é a palavra objeto, né, que é um conceito bem complicado, que Harman usa, que Bryant usa. A pergunta que eu faria para vocês é, por que esse conceito é tão complicado? Embora eles usem, eles insistem em usar, eu não gosto do termo, mas eles insistem em usar. Por quê? Qual é o problema da palavra objeto, nesse caso? Para Bryant e para Harman. Entra naquilo que você falou de ser uma área não paradigmática? Também, por aí, quase. Tem a ver também com o fato de não ser paradigmático. Mas qual é o outro? Qual é o problema quando eu digo assim, objeto? Quando sai da minha boca a palavra, o som, objeto. Vem o que na sua mente quando eu falo objeto? Um elemento material que tem uma metafísica no sentido de uma definição anterior da possibilidade dele ser? Também. E outro detalhe aqui, mais especificamente, na análise de Bryant, é que quando eu falo de objeto, vem na sua cabeça imediatamente um polo oposto, o sujeito. Supostamente existe um sujeito nesse esquema epistêmico ou ontológico. E qual é o problema aqui? O problema é que para Harman e para Bryant não existe sujeito, ou melhor, o sujeito também é um objeto. Aí você pergunta, mas não seria mais fácil trocar a palavra? Eu acho que sim. Porque essa palavra, quando é falada em palestras e eventos, ela cria na cabeça do público uma confusão mental. Porque o público ele já espera imediatamente que quando você fala objeto, você fale também de sujeito. O público já está esperando isso de você. Então, é difícil trabalhar com termos, inclusive na filosofia das ciências sociais, que já são muito carregados de significado. E objeto é um termo assim, né, que tem mais de 2.000 anos de idade, é um termo bem cheio de preconceitos, mas, como eu falei para vocês, Harman e Bryant, eles querem usar, certo? Cada um dá os seus motivos, eles querem preservar, mas eles sabem também que tem um custo. E qual é o custo? É o risco de ser mal interpretado. Isso é o preço que você paga por usar um termo já batido, digamos assim, já compartilhável por todo mundo, no senso comum. Você paga um preço. E Heidegger sabia disso.
Não é à toa que boa parte do repertório heideggeriano é cheio de neologismo, lembra? Ele cria neologismo para tudo, né? Palavras novas, enfim. E ele sabe disso porque ele sabe também que o vocabulário, a linguagem do cotidiano é carregada, enviesada, é problemática. Exemplo, o que é o Dasein para Heidegger? O Dasein nada mais é do que o humano, só isso. Aí você pergunta, mas por que ele não usa o termo humano? Porque a palavra humano já está carregada de predicados, já está carregada de pré-definições, porque o Dasein, ele não tem predicado, ele se define na sua expressão na vida e no mundo. Então, o Dasein existe antes de qualquer predicação. Só que se eu uso o termo humano, você não vai entender. Se eu falo humano, na sua cabeça já vem uma definição, um predicado. Exemplo, esse humano é o quê? Classe, gênero, gordo, magro, católico, evangélico. Heidegger não quer nada disso. Ele está atrás desse Dasein, esse ser aí, que está lançado na existência, antes de qualquer predicação. Ou seja, ele não vai usar a palavra humano, mesmo entendendo que o Dasein é humano, porque é uma palavra já muito carregada. Só que Horman e Bryant, eles insistem em usar um termo que é muito comum, que é o termo objeto. Todo mundo usa, do padeiro até o acadêmico com 300 doutorados. Todo mundo usa, todo mundo tem uma pré-definição na cabeça, e isso é bom e isso é ruim. É bom porque a filosofia se torna mais acessível, então você usa um termo que é de senso comum, diferente do repertório fechado de Heidegger. Por outro lado, você tem que pagar um preço também, porque as pessoas vão trazer para o termo suas próprias definições. Isso pode ser uma armadilha em um evento, em uma palestra, em um artigo. E a gente que é de humanas entende isso muito bem. Você usar um termo como sociedade, exemplo, e é um termo que já vem que a gente vai ver no futuro, que Latour ele evita termos assim. Ele não vai falar de sociedade, ele vai falar de associações, vai falar de redes, vai falar de outra coisa. E ele diz, eu não vou usar sociedade, mesmo sabendo que é um termo que todo mundo usa, mas é também um termo armadilha para mim, porque as pessoas já trazem suas pré-definições. Exemplo, as pessoas entendem sociedade como um substantivo fechado, todo-poderoso, que está nos bastidores do mundo. E Latour não acredita nisso, né? Não existe essa coisa chamada sociedade como um organismo vivo manipulando todo mundo nos bastidores. Resumindo, Bryant e Horman vão usar o objeto, vão usar uma palavra que é do senso comum, mas eles vão pagar um preço por isso. Se esse preço é válido ou não, a gente vai debater depois. Se esse preço deve ser pago, ou deveria, aí a gente debate depois. Jonatas, boa noite. E aí, dúvidas? Ficou claro? Massa. Beleza. Tranquilo. Então é isso. Horman, ele é um interlocutor de Bryant. Bryant está falando de Horman toda hora. Só que a ontologia orientada a objetos de Horman não é a mesma coisa que a onticologia. São diferentes. Deixa eu ver aqui. Então, qual é a diferença? Lembram que eu falei para vocês que os dois autores, eles partem do princípio de que a realidade tem autonomia, certo? Ok, isso é óbvio para os dois. Qual é a diferença? Bryant, ele namora muito com a filosofia deleuziana e com a tradição vitalista. Então, a realidade autônoma para Bryant é a capacidade que os objetos têm de se relacionar com outros. Ou seja, essa virtualidade, esse princípio de relacionalidade é o que define o objeto para Bryant. Os objetos estão sempre em associações o tempo inteiro com tudo. Então, um objeto como eu, né? Exemplo, eu como objeto, eu sou um morador de Salvador, só que ao mesmo tempo eu estou dentro de outras articulações e outras relações, como eu também sou brasileiro, eu também sou baiano, eu também faço parte de uma determinada religião, uma determinada família. Ou seja, eu, enquanto potencialidade, virtualidade, sou definido, segundo Bryant, pelo meu potencial de articulações. Eu estou o tempo todo me articulando com todo mundo.
Para Harman, isso seria problemático, porque o objeto para Harman não é definido pelas relações. O objeto de Harman escapa até mesmo às relações. Resumindo, Harman interpretaria Bryant como um autor da subminação, certo? Segundo Harman, seria um autor que está reduzindo o mundo a relações. É claro que Bryant não concordaria com isso. Então lembre, o objeto para Harman é definido enquanto uma substância, enquanto um elemento que se destaca, inclusive de relações, mas o de Bryant é o contrário. O objeto ele tem autonomia porque ele tem um princípio de potencialidade, virtualidade, relacionalidade. Ele pode se articular de infinitas maneiras. E isso, para Bryant, mostra que o objeto transborda. Ou seja, para Bryant, o objeto não transborda porque ele recua e se afasta das relações. Ele transborda porque ele é o princípio da própria relacionalidade. Esse objeto é os bastidores desse campo de infinitas articulações. Lembrando, eu posso ser brasileiro, eu posso ser baiano, eu, enquanto objeto, estou dentro de várias relações possíveis e futuras também. Né? Então, exemplo, nesse exato momento, eu tenho a potencialidade de ser muitas coisas. Eu poderia ser um jogador de futebol, eu poderia ser um serralheiro, eu poderia ser um astronauta. Esse corpo que vocês observam agora tem a possibilidade, a virtualidade de se articular e de se materializar de formas diferentes no mundo. Isso para Bryant. Né? Então, esse princípio de relacionalidade é o que representa a autonomia dos objetos. E aí? Observaram a diferença? É muito interessante, né? Eu observei. Me parece que o Bryant, como ele fala, inclusive, no texto dele, tem uma perspectiva um pouco mais pós-realista, não realista, né? O objeto existe, ele acontece. Para o Graham Harman, parece que ele também existe, mas para ele existir para mim, esse acontecimento do objeto acontece em mim de uma forma minha, inclusive improvável, tendo em vista que não será o objeto, né? O objeto, para mim, o objeto real é o objeto que sobra. Enquanto Pronto, Bryant, isso. Bryant, não, o objeto está ali e ele vai se relacionar independente de qualquer coisa. Tipo isso, né? Para ilustrar, seria mais ou menos como se o objeto de Harman ele está sempre escapando, sempre das relações, e o objeto de Bryant está sempre transbordando as relações. E aí tem essa diferença. Então, por exemplo, o Harman nunca entenderia o objeto real como relacional. A parte relacional do objeto está na parte sensitiva do objeto. Ou seja, a relacionalidade está no meu campo de experiência. Mas quando eu falo do objeto real, eu não posso falar de relações. Porque o objeto real escapa a tudo, até mesmo relações. Eu não consigo tocar, não consigo ver, não consigo falar, não consigo representar, não consigo sentir. Ele está sempre fugindo, mas não só de linguagem, ele está fugindo do toque, do cheiro. Ele está sempre escapando para Harman. Para Bryant, não. Para Bryant, o objeto, ele é basicamente relacionalidade, que ele vai chamar de virtualidade, que é um termo deleuziano. O objeto ele é sempre o potencial para novas articulações. E Harman chamaria isso de relacionismo, em um tom pejorativo. Thiago, seria um pouco diferente do Latour, porque lá em Latour o objeto é o que passa e, portanto, transforma. Né? Isso. Né? Bryant estaria próximo de Latour, não de Harman, nesse caso. Mas em Latour, o objeto passa portanto é. Em Bryant, ele está se relacionando, não necessariamente criando híbridos. Ele tem uma função de ser uma relação. Ele é definido não enquanto relação em si, mas enquanto potencial para ter relações. Entendi. É o que a gente chamaria do campo da virtualidade deleuziana. O objeto ele sempre tem um potencial de ser, não de ser, de estar, né, de ter relações. Como nesse exato momento eu tenho, enquanto
Que, na verdade, o conceito de virtualidade deleuziano é muito próximo ao conceito de potencialidade de Aristóteles. Né? Então, a ideia de que, potencialmente falando, eu sou um astronauta. Potencialmente falando, eu sou um navegador. Eu sou coisas boas e ruins. Né? Então, eu tenho uma potencialidade, a possibilidade de ser aquilo, de me relacionar daquela forma, de me expressar daquela forma. E a virtualidade é da mesma maneira. A virtualidade, nesse caso, deleuziana. Então é isso, Bryant está muito próximo de Latour. E tanto Bryant como Latour são xingados por Horman. Horman xingaria esses dois autores, chamando eles de relacionistas. Eles estão muito obcecados em relação. E para Horman, relações são importantes, claro, mas não é o centro. O que para ele importa é o que escapa das relações, que é o objeto real. O objeto real ele está escapando. Esse relacionismo transformariam eles em undermined, pessoas que conceberiam a ontologia a partir de uma prerrogativa, no caso relacional. Isso. E para o Arman, o objeto está entre isso que é definido e o que ele poderia causar, né? Isso. Eles seriam subminadores. Não só eles, Latour, Bryant e o próprio Gilles Deleuze, lembrando que Gilles Deleuze, enquanto filósofo francês, durante muitos anos foi odiado por Horman. Horman odiava Gilles Deleuze. Ele odiava tanto o cara que teve uma vez, bem no começo, né, de que eu trocava os e-mails com Horman, e eu caí no erro de dizer que a obra de Horman me lembrava muito a filosofia deleuziana. Ele ficou furioso. Sério mesmo, quando eu criei essa conexão no e-mail entre ele e a filosofia deleuziana. Ele falou, não, eu não sou nada disso. Esse negócio do fluxo e de relações não tem nada a ver comigo. Né? Até hoje eu lembro que ele não gostou dessas associações. Certo? E aí, povo, dúvidas? Tranquilo? Questionamentos, críticas, desconfortos? Nada, tá ótimo. Então, vamos lá. E aí ele introduz um outro debate que é interessante que a gente vai fazer aqui, que é entre o realismo epistemológico e o realismo ontológico. Lembrando que no debate entre realismo e idealismo, é um debate imenso com várias camadas. Existem vários tipos de realismo, existem vários tipos de idealismo, e a gente vai trabalhar um pouquinho cada um deles aqui. Bryant, ele é um autor realista, e lembrando que realismo aqui nada mais do que a defesa de uma realidade independente da mente ou de linguagem, ou seja lá o que for. Só que existem dois tipos de realismo. O realismo epistemológico, que ele não gosta, que ele acha problemático, e o realismo ontológico. O que é o realismo epistemológico? Ele define na página 14 como a busca por uma correspondência ou adequação entre sujeito e objeto, representações e estados de coisas. Quem é que seria um exemplo perfeito de um realista ontológico, de um realista epistemológico para Bryant? Seria, no caso de Horman, autores da física. Autores que olham para a realidade e dizem, existe uma realidade independente de mim, mas eu posso facilmente representar, através da matemática, através de números, como no caso do Meillassoux. Eu posso simplesmente pegar aquilo e descrever. Então, observe que eles são realistas, mas são realistas num sentido diferente. Então, eles defendem que existe um mundo lá fora, mas esse mundo pode ser matematizável, pode ser descrito com facilidade, através de manobras científicas ou artísticas, ou seja lá o que for. O que é que Bryant vai dizer, seguindo Horman, que isso é problemático? Porque é claro que existe uma realidade lá fora, ninguém está negando que não. Mas essa realidade não pode ser facilmente descrita ou digerida por discursos científicos, ou seja lá o que for. Então ele está defendendo aí um realismo ontológico, né, se contrapondo ao que ele chamaria de realismo epistemológico, que em geral vem da ciência. A ciência tem essa tendência. Qual seria o termo de Horman correspondente ao realismo epistemológico de Bryant? O termo literalismo. Lembram do termo literalismo? A tendência que a ciência tem de literalizar, de transformar o mundo em palavras simplificadas, descritas, representáveis, digeríveis, como a ciência faz. Então, Horman diria que a ciência é literalista, né? E Bryant chamaria a ciência
de um realismo epistemológico. Mas elas têm basicamente a mesma coisa. E ele não gosta disso. Nem ele, nem Harman, na verdade. E aí, tá tranquilo? Cadê os debates? Filha da Bahia. As dúvidas? Então, é o seguinte. O debate do realismo e do idealismo é mais complexo do que parece, como eu falei para vocês, existem vários tipos de realismo. Eu falei aqui do realismo epistemológico, do ontológico, e tem um outro realismo que ele também se afasta, que é o chamado do realismo ingênuo, que em geral é um termo acusatório que vem do lado oposto, dos idealistas. Os idealistas normalmente acusam os realistas de realismo ingênuo. O que é o realismo ingênuo? É a ideia de que a realidade é nada mais do que o meu campo de experiência. O que eu vejo é o que o mundo é. O que eu toco é o que o mundo é. O que eu cheiro é o que o mundo é. Resumindo, Bryant está criticando tanto o realismo epistêmico quanto o realismo ingênuo. Nenhum nem outro faz sentido para ele. Certo? Tanto o realismo, entre aspas, do senso comum, porque o realismo ingênuo é o realismo do senso comum. Eu saio lá fora, eu vejo Dona Maria é real, porque eu vejo Dona Maria. Então, a existência de Dona Maria é definida pelos meus sentidos. Beleza, isso seria o realismo ingênuo. O realismo epistemológico é o que a ciência faz. Dizer, exemplo, que eu posso definir Dona Maria através de um discurso físico sobre átomos e quarks e coisas do tipo. Aí seria problemático também. Então, Dona Maria não é nem os sentidos que eu apreendo dela na minha vida cotidiana, nem Dona Maria é o que o cientista fala que Dona Maria é. Dona Maria escapa. Lembre, Dona Maria escapa tanto para Harman quanto para Bryant, mas ela escapa de formas diferentes. Como é que Dona Maria escapa de Harman? Porque Dona Maria não pode ser acessada de nenhuma forma. Dona Maria não pode ser representada, Dona Maria escapa de todas as relações, Dona Maria, de verdade, está nos bastidores, está no submundo da ontologia, que eu não consigo pegar a Dona Maria. Isso é para Harman. O que seria Dona Maria, de fato, para Bryant? Seria o potencial que Dona Maria tem de ter infinitos tipos de conexões e associações no mundo. É por isso que Dona Maria escapa. Então, observe, Dona Maria está correndo nos dois casos, mas para Harman está correndo diferente de Bryant. E aí, tranquilo? Entenderam Dona Maria? Concordam com Dona Maria? Ah, certo, Jonatas. Tranquilo, né? Ambos os autores, assim, que eu vejo, né, Thiago, assim, tem essa questão da crítica ao senso comum, sempre, né? O senso que a gente tem experienciado, né? Isso é interessante. Então, eles reconhecem que o senso comum tem algo de interessante, razoável, que é a premissa realista. O senso comum, ele é realista, mas é um realismo ingênuo, que deve ser contestado. E eles se afastam mesmo, eles correm do senso comum. O curioso é que a ciência também corre do senso comum. Ou seja, o realismo epistêmico da ciência critica o realismo ingênuo do senso comum. Só que o que Bryant está fazendo? Ele está criticando tanto o realismo epistêmico quanto o realismo ingênuo. É como se o cientista estivesse criticando Dona Maria, mas Bryant está criticando o cientista e também Dona Maria. Bryant está criticando os dois, ao mesmo tempo. Certo? E aí, tranquilo? E isso no campo realista. Então, a gente tem 3 realismos. Ele vai defender um, que é o realismo ontológico. E também temos diferentes tipos de idealismo que eles vão ser contra, que eu vou chamar aqui do idealismo gorduroso e o idealismo light. O que é o idealismo gorduroso? Quando você pensa em idealismo, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Quando eu chamo alguém de idealista, eu estou dizendo o que sobre a pessoa? Digo assim, Boni, você é um idealista. Significa o quê? O que significa, Boni? Que você
O cara é um transcendentalismo fundamentalista, pô, se pode falar assim. Isso. Diga aí, Boni, para complementar. Que você é uma pessoa que está desconectada do material. Isso. Ou seja, o idealismo gorduroso é aquele idealismo que diz que o mundo não existe, só existem ideias. Exemplo, Berkeley. Berkeley é um filósofo clássico, e ele define idealismo dessa maneira: não existe o mundo, a única coisa que existe é o pensamento, a mente, ou seja lá o que for. Mas esse não é o idealismo que Horman e Bryant estão batendo, porque esse é escancaradamente problemático. Assim, não precisa de muito esforço para ver que tem problema nisso aqui. O que eles criticam é o que a gente chama, o que eu chamo, na verdade, de idealismo light. Qual é o idealismo light? É aquele que, por exemplo, reconhece que existe um mundo lá fora, mas, ao mesmo tempo, esse mundo está sempre em relação aos humanos. Em termos específicos, o que seria o idealismo light? Fenomenologia, pragmatismo, tradições que dizem que existe mundo lá fora, mas o mundo está sempre em interação com os humanos. Os humanos estão sempre na jogada, o tempo inteiro. Então, parece que eles são realistas, mas eles não são. Exemplo, eu estou dizendo que existe natureza, mas, ao mesmo tempo, eu estou sempre remetendo a natureza a os humanos interagindo com essa mesma natureza. Vocês conhecem a autora Donna Haraway? Donna Haraway tem um conceito chamado de... como é o conceito dela? De companheirismo entre as espécies, né? De espécies companheiras. Qual é a premissa de Donna Haraway? De que os animais estão se relacionando com os humanos e os humanos se relacionando com os animais. Aí você diria, nossa, que legal, isso é realista, porque os animais têm agência. Não para Horman, não para Bryant. Porque essa relacionalidade de Haraway está o tempo todo pressupondo os humanos. Então, exemplo, ela fala do cachorro dela. Ela fala do cachorro dela, que tem... Ao mesmo tempo, o cachorro dela existe para se relacionar com ela, e ela com o cachorro. Então, o problema desse idealismo light é que ele vende a imagem de que ele é realista, mas, na verdade, o humano está sempre lá. Ele está sempre ali interagindo. Eu nunca posso falar, por exemplo, da relação... Eu nunca posso falar em Haraway da relação de um cachorro com outro cachorro. Eu não posso falar. Porque eu preciso falar da relação do cachorro com ela, com outro com humano. Então, essa relação entre sujeito e objeto, certo? Está o tempo todo nesse idealismo light. Ele vende a imagem de que ele é realista, mas ele não é, porque os humanos estão sempre na jogada. E Bryant, ele não quer isso. É claro, ele não está dizendo que os humanos não são importantes, mas é preciso ir além dos humanos. Existem relações que independem de humanos, por exemplo. Se vocês leram um capítulo, ou quando vocês forem ler, vocês vão observar um momento que ele fala sobre objetos cósmicos, lei da gravidade. Ele vai falar de um determinado momento onde você imagina um mundo sem humanos, mas ainda assim a gravidade existiria. A gravidade, ela vai continuar atuando, certo? No mundo sem humanos. Imagine nesse cenário pós-apocalíptico, um mundo onde os humanos não existem mais, mas as leis da física vão continuar funcionando. Então, as leis da física existem independente de mim. Uma maçã, ela vai continuar caindo da árvore, mesmo se ninguém estiver olhando. Não importa se eu estou olhando, não importa se humanos estão ao redor, vai cair. Então, imagine, eu não quero isso, claro. Imagine que uma bomba atômica extermine todos os humanos do planeta, só os humanos. Nesse cenário, quando a árvore cair na floresta, ela vai continuar fazendo barulho, ela vai continuar interagindo com outros elementos físicos e químicos e biológicos, independente de mim. Então, o problema do idealismo light é que ele retira a possibilidade de ver o mundo independente dos humanos, porque os humanos estão sempre lá. Então, o tempo todo. Exemplo, Horman diz que Latour seria um idealista light. Até Latour seria, de acordo com Horman. E por quê?
Porque ele vai dizer, olha, quando Latour ele escreve sobre vida de laboratório, é legal que ele está falando sobre objetos, mas os humanos estão sempre lá. São sempre os humanos os interlocutores para Latour. Então Latour mentiu para nós, porque Latour ele está dizendo que ele é realista, mas ele não é, porque os humanos são sempre os interlocutores. É claro que para Latour os objetos também agem, mas eles agem sempre com os humanos no horizonte. Isso não é realismo para mim, diria Harman. Isso não é realismo de verdade. Né? Para ser realista de verdade, para Harman e para Bryant, você precisa pressupor de que é possível falar do mundo sem humanos. Não é que você quer um mundo sem humanos, ninguém quer isso, mas que você poderia falar de um mundo onde, exemplo, o fogo se relaciona com algodão. É uma coisa que Harman fala, ele usa essa metáfora do fogo interagindo com o algodão. Aí você pergunta, mas Tiago, cadê os humanos olhando o fogo queimando o algodão? Não tem humano aqui, é o fogo e o algodão. E a relação do fogo com o algodão. Não tem nenhum tipo de terceira via, terceiro elemento observando a interação entre os dois. É só um fogo e um algodão. Para Harman, Latour não conseguiria fazer essa análise. Vocês vão ver no futuro. Né? Para Harman, Latour precisaria de um cientista, por exemplo, no meio para avaliar o fogo e o algodão, para interagir com o fogo e o algodão. Ou seja, Harman está chamando Latour, Harman e Bryant estão chamando Latour de idealista, em algum grau. Seria um idealista light. E aí, entenderam essa coisa do light, do gorduroso? Eu ia usar aqui o idealismo com lactose e sem lactose, né? Tinha alguns termos na cabeça, com cafeína, sem cafeína. Mas vocês entenderam mais ou menos. E aí, faz sentido, né? Zero álcool, enfim, tem várias possibilidades aqui. E vocês vão ver que esses autores se criticam o tempo todo. É normal, é normal. Filosofia é assim. Se você quiser uma área mais sólida, que as pessoas se amem mais, vá para engenharia, né? Vá para alguma coisa assim. Não venha para filosofia ou para as humanas, não. E aí? Pensando no Marx, o tanto que o Marx é gorduroso. Seria gorduroso. De acordo com esses autores, claro, né? De acordo com esses autores. Por que eu estou falando de acordo com esses autores? Porque se você for para o marxismo, né, para Marx, para Lukács e para pessoas dessa linha, eles se acham realistas. Eles defendem o realismo. Né? O materialismo histórico ele se apresenta como um realismo, né? Criticando o Hegel, o idealismo hegeliano, aquela coisa. Mas segundo Harman e Bryant seria o contrário. Eles seriam, não só para eles, até para Latour, Marx seria um idealista. O que é engraçado, né? Que esses termos mudam o tempo todo, né? Você atribui a um, não atribui a outro. E aí? Tranquilo? Cadê as dúvidas? Nada? Então, vamos lá. Bryant, ele tem vários interlocutores no capítulo, vários. Harman é um exemplo, mas ele também dialoga com um filósofo britânico chamado Roy Bhaskar, não sei se vocês já ouviram falar. É um filósofo da ciência, bem famoso, e ele vai pegar de Roy Bhaskar uma distinção interessante, que é entre o objeto transitivo e o objeto intransitivo, que lembra muito o objeto real e o objeto sensitivo de Harman, né? Um pouco, né? Lembra. O que seria o objeto transitivo? Objetos que estão no circuito de intervenções humanas. Exemplo, o dinheiro é um objeto transitivo, porque eu preciso do humano para entender o dinheiro. Não existe dinheiro sem humano. Exemplo, arte. Né? Um objeto de arte eu preciso de humanos envolvidos. Então, o objeto arte seria um objeto transitivo. O que seria um objeto intransitivo? Ao contrário, seria um objeto que independe dos humanos. Exemplo, a gravidade. Eu não preciso de humanos para que a gravidade continue operando. Outro exemplo, um meteoro vindo em direção à Terra. Seria um objeto intransitivo. Não importa a minha interpretação, não importa o meu debate, não importa o meu discurso, não importa a minha ideologia, existe um meteoro vindo para a Terra. E é por isso que eu coloquei aqui uma cena do filme, né, de Adam McKay, Não Olhe para Cima. Alguém já assistiu esse filme?
Ficou famoso na época. Qual era o enredo do filme? Lembrem. Qual era o enredo desse filme? Por que era o fim do mundo? Estava chegando um meteoro que capotava no mundo. A mensagem do filme é bem na linha de Bryant, bem realista. Qual é a mensagem do filme? Tem no final, né, eu acho que a Ariana Grande, ela vai fazer uma apresentação, né, chamando as pessoas para se conscientizarem sobre a chegada do meteoro, e o nome da performance de Ariana Grande é Just Look Up. Just Look Up. Apenas olhe para cima. O que significa apenas olhe para cima? Esqueça suas ideologias, esqueça sua linguagem, esqueça sua interpretação, esqueça sua cor de pele, sua religião. Existe um meteoro que vem para a Terra e todo mundo vai morrer. Isso, no sentido de Bryant, seria um objeto intransitivo. Independe de você. Não importa como você enxerga, como você narra. Timothy Morton, que a gente vai trabalhar depois, Timothy Morton tem um nome para esse objeto intransitivo. Ele chama de hiperobjeto, que a gente vai trabalhar depois. Mas é o mesmo princípio. É um objeto que completamente transborda agenciamentos humanos. Ou seja, nesse filme de Adam McKay, o meteoro vai se chocar. Não importa o que você faça. É diferente da economia do Brasil. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo com Trump e a taxação, né? Uhum. Isso não seria um objeto intransitivo, seria transitivo, porque os humanos, eles podem interferir na economia. Se Trump voltar atrás e não fizer a taxação, isso vai afetar e transformar a realidade. Então tem claramente uma implicação humana no processo. Mas o meteoro vindo em direção à Terra, não. Não importa muito como você enxerga ou narra ou conta, ou suas ideologias políticas ou não. Vai chegar o meteoro e vai chegar rápido. Seria mais ou menos por aí. Lembrem que parece muito o objeto real de Horman, né? Só intransitivo de Roy Basca é um objeto que escapa das relações, certo? Por isso que Bryant ele vai pegar os termos, mas não necessariamente todas as definições do termo. Então, o objeto intransitivo de Roy Basca, ele sofre algumas críticas por parte de Bryant. Então, Bryant ele vai dizer que o objeto intransitivo ele é interessante, porque ele está além das relações humanas, isso é legal, só que, ao mesmo tempo, é um objeto que não é relacional, e isso seria um problema para Bryant. Porque o objeto de verdade, entre aspas, ele tem uma potencialidade de se afetar de várias maneiras. Então, ele mantém os termos, mas ele amplia um pouquinho, né, ou faz algumas críticas ao próprio Roy Basca. E aí ele dá essa definição na página 50. Objetos intransitivos são a premissa da atividade experimental. A ciência depende de objetos intransitivos, de objetos que desafiem os humanos, desafiem as categorias humanas e me levem para um mundo que está além de qualquer tipo de intervenção humanoide. Não se pode fazer pesquisa, segundo Bryant, sem essa premissa. Eu preciso partir do princípio de que o mundo tem autonomia. Porque se eu não partir dessa premissa, não tem pesquisa. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. O mundo lá fora, ele independe dos meus esquemas linguísticos ou epistêmicos ou de linguagem, ou seja lá o que for. É por isso que, ao longo de uma pesquisa, eu posso me afetar com a pesquisa, eu posso me frustrar com a pesquisa, eu posso me surpreender com ela, eu posso mudar de direção, porque o mundo não está lá por mim. Se o mundo fosse uma extensão de mim, o mundo não seria um objeto intransitivo, o mundo seria uma paranoia, né, onde o mundo é só uma continuidade dos meus esquemas mentais, que esse é o problema do paranoico. Para onde o paranoico olha, ele enxerga ele mesmo. Ele está o tempo todo se enxergando em tudo que é lugar. Exemplo, a televisão quebrou. Para um paranoico, isso não é um exemplo de um objeto com autonomia. Na verdade, a televisão quebrada é um sinal de um esquema maquiavélico para dominar o planeta, alguma coisa assim. Então, a televisão nada mais é do que um pretexto dentro do esquema de pensamento do paranoico.
Então, no mundo do paranoico não tem pesquisa, não existe investigação, não tem nada, porque o mundo é só um prolongamento de mim mesmo. Ou seja, o paranoico é um idealista. Seria como se fosse um idealista dentro da filosofia. E aí, tranquilo? Beleza? Beleza. Tem muitos paranoicos, então, na filosofia, pensando assim. Para eles teria muitos. Principalmente nas ciências sociais. Eu diria que as ciências sociais, ela existe como paranoia, não tem como não ser paranoico nas ciências sociais. Na busca por estruturas, sistemas, coisas por trás, ideologias, discursos, você está sempre correndo atrás de alguma matriz absoluta manipulando a mente de idiotas. Beleza. Né? E quando eu digo o povo de ciência social, eu estou falando de mim também. Né? Eu também estou no mesmo esquema. Eu comecei minha jornada nas ciências sociais como todo mundo, querendo descobrir a essência de tudo, dos bastidores. Quando o meu colega falava, olha, eu vou ali assistir o novo filme dos Vingadores. O que é que todo indivíduo de ciências sociais fala? Você é idiota. Você não consegue ver a verdade. Então, qual seria a verdade aí? Existiriam estruturas, discursos, esquemas epistêmicos controlando a cabeça do meu colega. Ele está dizendo para mim que ele quer assistir porque ele quer, mas ele não consegue ver. Ele não consegue ver os bastidores. Então, essa busca pelos bastidores, por grandes estruturas ou sistemas controlando cada centímetro do mundo, é um risco. Lembrando, não existe problema nenhum em usar estruturas ou sistemas. Isso é normal. Isso é completamente previsível e recomendável. O problema da estrutura e do sistema, como a gente viu com Horman, é quando conceitos como estrutura e sistema, elas se ontologizam, ou seja, elas se tornam não ferramentas, mas estruturas da realidade como um todo. Eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Racismo existe? É óbvio que existe. E racismo é um conceito fundamental para entender circunstâncias reais no mundo. Mas se você perguntasse para Horman ou para Bryant, o mundo é racista? Eles diriam, não. O mundo não é racista. O mundo tem racismo. É diferente. Aí você diz, mas qual é a diferença? É que quando eu digo o mundo tem racismo, estou querendo dizer que o racismo é um elemento do mundo que é destacado pelas categorias de análise que eu uso. Isso é normal. Você pode fazer isso. Você pode usar certas categorias de análise para dar um realce a certos aspectos da realidade. Mas isso não significa dizer que o substrato do mundo, a estrutura que estrutura tudo, é o racismo, ou a luta de classe, ou o gênero, ou a linguagem, ou seja lá o que for. Não é. Né? O substrato não é isso. Eles são elementos dentro do mundo. Porque quando eu começo a ontologizar estruturas e sistemas, eu corro o risco de cair na paranoia. Eu começo a ver tudo dentro daquela matriz interpretativa. Tudo mesmo, tudo. Até um espirro entra naquela estrutura de análise. E isso é perigoso. Porque quando a gente fala da paranoia individual, é simples de resolver. Boni, que é psicólogo, sabe. Você vê um paranoico clássico, né, um esquizofrênico, você manda para o psicólogo. É claramente visível que o cara tem algum problema. Mas quando a paranoia é epistêmica, quando está nas nossas categorias de conhecimento, é mais complicado. Porque você não pode rotular como problemática, porque todo mundo está usando. Todo mundo tem algum problema. Né? Mas é difícil de identificar. Quando eu vejo esquizofrênico na rua, você diz, aquele cara ali é problemático. Ele está falando sozinho, ele está dizendo que ET Bilu está correndo atrás dele. É imediatamente um problema ali, na sua frente. Mas quando o cara diz que a sociedade está dominando todo mundo o tempo inteiro, do momento que você acorda até a hora que você vai dormir, de repente é mais difícil identificar como um problema. Né? Começa a se tornar uma teoria sofisticada, elaborada. Certo? E aí é que está. Resumindo, categorias epistemológicas não podem se transformar em categorias ontológicas. Classe é uma categoria epistemológica, que me ajuda a compreender o mundo, e é uma categoria muito importante. Mas não é uma categoria que define o que o mundo é.
Raça é uma categoria epistemológica, mas não é uma categoria que define o substrato de tudo que é real. Porque o risco muitas vezes é isso. E lembrem que é um risco muito comum nas humanas. A gente tem uma tendência de ontologizar categorias epistêmicas, de pegar uma categoria como classe e transformar ela na categoria fundacional do universo inteiro. Né? Da análise da novela das 9 até a análise da minha relação com minha esposa. Tudo estaria dentro de um mesmo substrato inevitável, né, de alguma matriz toda poderosa que explicaria o universo inteiro. E aí, tranquilo? Eu tenho Cadê uma você? declaração a fazer, Thiago. Diga aí, Eu vou dar eu vou relacionar com o texto e depois eu vou fechar com uma questão que é super delicada, mas eu vou trazer para esse papo. Você está me falando aí que, de certa forma, eu achei ótima essa relação no final sobre diferenciar a epistemologia das ontologias, entender que a epistemologia, inclusive como ele traz no texto, sabe, falando sobre Foucault, que a epistemologia é uma forma de organizar o mundo e que epistemologias diferentes são literalmente agrupamentos de sentidos diferentes, agrupamentos de sentidos que são correlacionados, né, significados de formas diferentes. E justamente por conta dessas características de significação, é necessário pensar sobre a ontologia de uma outra forma. Inclusive, ele traz no início do texto uma forma muito próxima ao Heidegger. Até peguei Heidegger aqui para ficar do nosso lado. Nesse objeto tem espírito. Eu coloquei espírito nele. É uma correlação que eu botei, né? Um correlacionismo. Então, existe aí uma necessidade da gente olhar para a produção ontológica a partir do sentido do ser que é, do sentido do Dasein, de quem dá o sentido, né? Então, você está me dizendo que na medida em que eu, Bonifácio, transformo o sentido do funcionamento do mundo em uma coisa e acabo transferindo para explicação em uma escola que faz com que todas as pessoas falem similar a mim, eu acabo criando um mundo com a minha cara e, portanto, um mundo que sofre dos males que eu criei. E eu estava pensando sobre uma coisa que eu sou um homem negro e eu debato sobre questões raciais e debati muito quando eu estava na UNEB, mas e entendo a necessidade do debate hoje mesmo. Todavia, em algumas rodas de debates, a questão ontológica, a questão epistemológica acaba se misturando com a questão ontológica. Então, há enredos em que não dá para conversar, porque o fundamento similar à luta de classes sempre será não necessariamente apenas pelo racismo, que é o fundamento, mas, eventualmente, um comportamento que não seria associado com discriminação racial facilmente pode cair em uma epistemologia que acaba ganhando o enredo e impedindo que a gente discuta sobre a coisa mesma, né? O que está por trás do objeto que está acontecendo. Um desses exemplos é o exemplo de uma professora que eu não fui atrás da história, mas eu pesquisei um pouco. Houve uma professora que passou na UFBA por cotas e na chamada do post de um influenciador já estava ali a notícia de que aquilo era uma questão racial, né? E uma pessoa veio falar comigo indignada. Eu disse: espera aí, calma, vamos descobrir o que é que está acontecendo, né? E talvez, ou diretamente, claro que o racismo tem várias formas de... Mas, objetivamente, era uma questão administrativa. Então, hoje em dia, especificamente falando sobre essas questões identitárias, existe sim uma utilização eventualmente equivocada que acaba transformando uma coisa que é muito séria em qualquer coisa, misturável com qualquer coisa, o que acaba fazendo com que o sentido se perca. Ponto. Não, com certeza. E certamente tem também, como de qualquer outro tipo de classes não hegemônicas. Isso pode acontecer. E acontece muito
Porque, assim, a boa parte das categorias das ciências humanas, elas são instrumentalizáveis politicamente. A gente está falando de debates que são originalmente feitos por pesquisadores, mas depois transbordam, vão para as redes sociais, entram na militância política. E essa ontologização de categorias epistêmicas, não só no movimento negro, mas em outros grupos também, de direita e por aí vai, eles são uma estratégia eficaz na luta política, quando você ontologiza certos princípios ou certos predicados. Eu vou dar um exemplo. Se eu digo como um Spivak, quando eu falo do essencialismo estratégico, quando ela fala do essencialismo estratégico, de que você pode essencializar, mas não leve a sério, use apenas como uma estratégia de luta e só isso, não leve muito a sério. Exemplo, quando eu olho para a África, e tenho duas maneiras de entender a África, como um conceito político instrumental, provisório, dentro de uma luta muito bem estabelecida, ou a África como uma essência que está simplesmente no mundo onde eu posso me deslocar. Quando eu penso na África como um princípio ontológico, como uma coisa que está no próprio substrato da realidade, isso começa a se tornar problemático. Mas quando eu vejo a África como instrumento político, provisório, de interpretação, de uma luta... Ou seja, a África não existe enquanto uma substância no mundo. Ela é uma agência, ela faz parte de circuitos, ela é um conceito super fundamental na luta da militância, né, indispensável como uma forma de agregação, mas ela não teria um estatuto ontológico, principalmente seguindo esses autores. Então, a África seria um princípio epistêmico, mas não ontológico. Ela é uma ferramenta epistêmica fundamental, mas não é algo que está simplesmente lá. É por isso que eu, particularmente, tenho alguns problemas com o conceito, exemplo, de ancestralidade. É um conceito muito comum, muito tradicional, inclusive no movimento negro, mas é problemático, porque você começa a essencializar categorias que não são essencializadas, ou essencializadas. Ou seja, eu como uma pessoa negra e você também, eu não tenho uma conexão mística com você de nenhuma maneira. A nossa conexão é provisória, porque existe uma luta urgente, o racismo é real, pessoas estão morrendo, mas não porque existe um elo que está simplesmente nas profundezas da realidade. É esse tipo de discurso que eu estou chamando de ontologização de categorias que é problemático. Mas se eu vejo a categoria negro, exemplo, como uma categoria provisória, epistêmica, de formas de conhecimento, de interpretação, de militância, algo bem pragmático, recortado, estaria tudo bem. Lembrando que é o que Spivak chama de essencialismo estratégico. Eu essencializo, mas é estratégico, porque eu sei que é provisório, eu sei que é pontual, né? Eu sei que eu só sou negro porque existe racismo. A categoria negra só existe porque é um instrumento indispensável, não porque existe algum elo místico no sangue, no DNA, não teria nada a ver. Inclusive seguindo esses autores aqui. Não é porque existe um conceito e portanto. Um conceito, palavra, um objeto e portanto. Né? E portanto, um desdobramento. Até porque esse portanto pode ser multivariado. Inclusive de nome, de substantivo, que significa, identifica alguma coisa. Mas sim, o uso estratégico e pragmático é compreensível. A minha questão, que a gente está falando sobre filosofia, é isso acabar se tornando uma espécie de... Tem alguém querendo falar? De má fé, de sofismo, de um uso, né, e que acontece, infelizmente. E aí, você disse quando eu pego uma categoria provisória, epistêmica, e transforma ela na categoria ontológica. Lógica fundamental. Sim. E inclusive, e leva isso para espaços que não são de debate, por exemplo. Né? Por exemplo, sentar numa mesa com você e o fato de e falar para você, não, porque você é negro e eu sou negro. Portanto, aí eu olho assim, eu olhei para a pessoa e falei, portanto o quê? Isso. Tem muito disso, Boni. Oi, Vitor. Levantou a mão? Diga aí.
Gente, eu queria falar uma coisa sobre as coisas que eu tenho lido aqui em relação Diga a aí. isso do Newman. A gente está falando sobre paranoia, né? Uma questão que eu estava pensando é da frase clássica da Bíblia, da imagem e semelhança de Deus. E aí, o Thiago explicando aí um pouco, eu pensei que talvez essa imagem e semelhança de Deus, talvez, tá? Estou supondo aqui, talvez essa imagem e semelhança de Deus, ela não criou Deus, mas sim um sujeito. Pensando nessa da paranoia. Uhum. É, faz sentido. Pensando nesse caminho ontológico que você estava falando, Thiago, e no lugar da consciência, né? Porque a visão do Newman é de uma historicidade da consciência, né? Ele conta ali a história da consciência, aí vai para a questão dos mitos, e é exatamente nessa coisa da imagem e semelhança é onde isso me intrigou, sabe? Só essa... Aí talvez seja isso, assim. É só uma ação. Faz sentido para essa interpretação religiosa da imagem e semelhança. Tem a ver mesmo. Aí Jonatas falou aqui, então a criação de uma categoria provisória seria uma forma de uma classe exercer poder sobre outra? Talvez um pouco além disso, Jonatas. Talvez a própria categoria de classe seria provisória. Quando eu digo provisória, eu não estou dizendo que não é importante. Ela é super fundamental. Como a categoria de raça, de gênero, de religião, de tudo. Existem milhões de categorias no mundo. Mas a categoria não seria uma categoria ontológica, ou seja, não seria uma categoria imediata para explicar a realidade. Seria possível, seria uma categoria possível, mas não instantânea. Não, seria uma categoria que pode ou não acontecer. Exemplo, no sentido de Horman ou Bryant, existem relações que não são relações de classe. Agora, vá falar isso para um marxista mais ortodoxo, é difícil. Pergunte para um marxista, para você bugar a cabeça dele, o marxista ortodoxo. Pergunte assim, o que não é capitalismo? Pergunte para ele, ele vai bugar. Você vai começar a ver fumaça saindo pelo ouvido, porque ele vai bugar, ele vai fritar a mente. Porque o que significa algo além do capitalismo? Não tem. Todas as relações imagináveis estão dentro do capitalismo. Então não tem fora. Exemplo, a novela das 9, capitalismo. Minha relação com minha esposa, capitalismo. A religião, capitalismo. O caldo de cana que eu bebi, capitalismo. Então, tudo é capitalismo. Certo? Então, o capitalismo, ele vira uma categoria ontológica, e lembrando que a classe como elemento ontológico é um conceito do próprio Marx. Né? Marx usa o conceito de classe como um conceito ontológico, e não tem nenhum problema, porque fazia parte da realidade dele. Categorias de grande porte, de grande alcance, então a classe vira um substrato inevitável. Então não existe nada além do capitalismo ou das relações de classe, não tem nada fora do circuito, porque o capitalismo, ele define o que é real. É por isso que o capitalismo e a classe são categorias ontológicas, porque elas definem a própria ideia de realidade, não tem nada fora delas. Então, se você pergunta para o marxista o que é algo fora das relações de classe ou do capitalismo, ele não vai saber dizer, porque não tem fora. A definição de fora só faz sentido com o capitalismo enquanto critério definidor. Então não tem nada fora do critério. Ele está tudo dentro dele. Mas lembrando, isso não é só classe, é religião. Se você for para a direita, para a extrema direita, eles ontologizam o mundo o tempo todo. Eles têm a versão deles de ontologização de categorias. Exemplo, Deus. Deus, para a extrema direita, pode ser uma categoria ontológica. Então, você acha que um bolsonarista vai dizer, exemplo, eu tenho meu Deus, você tem o seu. Eu tenho minha forma de interpretar, você tem a sua. Não vai falar isso. Porque isso seria ver Deus como uma categoria epistêmica. Um reacionário não vê Deus como uma categoria epistêmica. Deus é uma categoria ontológica. Deus é o substrato de tudo. Então, se você diz, mas eu gosto de candomblé, você está necessariamente errado. É falso, né? Porque se eu estabeleço Deus, e claro, o Deus cristão aqui, como um critério ontológico, Deus define as fronteiras do que é real. E o candomblé não é real nessa definição.
o budismo não seria real, ou qualquer coisa seria real. Então não é só a esquerda, não, a extrema-direita, Dona Maria da padaria também ontologiza certas categorias, porque Dona Maria também faz esse exercício, né, de ver o mundo de uma maneira mais substancializada, né, todo mundo de alguma maneira, mas é arriscado. É arriscado quando você faz. Só que ao mesmo tempo é gostoso. Porque quando eu ontologizo categorias epistêmicas, eu torno essas categorias mais práticas, mais funcionais, mais eficazes. É muito mais impactante quando elas são ontologizadas. Só que esse processo de ontologização, onde é que cai aqui em Bryant? Na monarquia ontológica, quando eu defino um parâmetro para definir todos os outros. Todos os outros são definidos a partir desse parâmetro, que pode ser a raça, o gênero, o Deus cristão, qualquer coisa, na verdade. Qualquer coisa você substitui e coloca ali no meio. A natureza, certo? A cor azul, e por aí vai. Tem gente, eu desconfio que tem gente que faz isso com um time de futebol, só assim, teorizando aqui com vocês. Tem gente que ontologiza times de futebol. Tudo é time de futebol, tudo é Bahia, tudo é Vitória, né? Tudo está dentro daquela matriz interpretativa que explica o universo inteiro. Acontece. Qual é o risco de você ontologizar seu time? Você bater no coleguinha. É um exemplo claro, você vai bater no coleguinha. Porque a sua definição de realidade vem dali. E se vem dali, e o seu coleguinha não participa daquela definição, ele vai apanhar. Ele vai ser excluído, ele vai ser xingado, né? Ele vai ser removido do cenário. Então, uma das consequências da monarquia ontológica de Bryant é a repressão. Assim, claramente é o que ele não quer defender. Ele está defendendo uma democracia ontológica. Eu não posso reprimir o povo. Eu não posso simplesmente dizer, você está falando aí de gênero e eu trabalho com classe. Você é idiota. Eu não posso fazer isso com o coleguinha. Né? Porque o coleguinha também tem direito de existir, com suas categorias de gênero, com suas categorias de religião, com suas categorias infinitas que ele tem no bolso. Então, o problema, observe que o contato de Bryant com o debate decolonial é muito óbvio aqui. E vocês vão ver no futuro que vai ficar mais claro ainda, que esses debates sobre pós-humanismo desaguam num debate decolonial, de que defender o pós-humanismo é trazer outras instâncias para o palco, é ouvir mais o outro, é criar um campo mais horizontalizado de debates. Resumindo, se eu ontologizo um Deus específico, eu não vou ouvir ninguém. É basicamente o que Brian está falando aqui. Eu não vou escutar, eu não tenho por que escutar. Porque se a definição de realidade é o meu Deus e você não compartilha dele, não tem por que te ouvir. Você está errado. Você está falso. Você é um sei lá o quê. E aí, tranquilo? Quem entrou aqui? Acho que alguém entrou, peraí. Gabriel. Boa noite, Gabriel. Consegue ouvir? Tranquilo. E aí, dúvidas? Comentários? Queixas? Lembrando que essa monarquia ontológica que Brian está querendo se afastar é um risco que todo mundo corre. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Não é só o povo malvado que a gente aponta o dedo, não. Eu também, você também. Porque é confortável viver num mundo não só antropocêntrico, um mundo com categorias fixas, reconhecíveis, né, definíveis. É confortável, não tem para onde correr. Então é confortável viver num mundo sólido, por exemplo, um mundo onde eu coloco minha cabeça no travesseiro e eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, né, eu sei contra quem lutar. Isso é legal, para mim também, não estou falando para os outros, não. Eu quero viver num mundo onde eu tenho um modelo interpretativo em que coisas sejam interpretáveis, onde um problema aconteça e eu saiba por que aconteceu, para onde vai. Só que o risco é sair dos limites. Bryant vai fazer uma crítica também do que a gente chama na filosofia, principalmente Whitehead, chama de bifurcação da natureza, que é a ideia bem moderna de que o mundo é dividido em dois blocos, natureza e cultura. Certo? Tem dois blocos completamente diferentes,
E esses blocos precisam ser interpretados dessa maneira. Então, nesse mundo da bifurcação da natureza, principalmente se você segue uma linha idealista, eu não teria condições nem de falar da cultura de maneira separada, nem da natureza de maneira separada. Eu sempre falo dos dois de maneira conjunta. É o que a gente chama aqui do correlacionismo. Só existe natureza porque existe uma cultura interpretando aquela natureza. E a pergunta de Bryant isso é falso. Eu posso falar da natureza sem necessariamente falar da cultura. Existe uma natureza independente da cultura. Certo? Existe uma natureza, por exemplo, que existe lá fora. É claro que Latour não vai concordar com isso, a gente vai ver depois. Mas Bryant, ele entende que existe uma realidade que independe dos sujeitos e da cultura e da minha interpretação. Aí é que entra o debate sobre objeto intransitivo e transitivo. O objeto intransitivo, como um meteoro vindo para a Terra, ele independe da minha cultura e da minha interpretação. Então, no filme de Aaron McKay, o meteoro ele vai se chocar com a Terra e ele vai destruir tudo, independente da sua religião, independente de se você é africano, ou americano, ou europeu, não importa. Vai bater na Terra e todo mundo vai explodir. Isso é um fato natural, inevitável, ou seja, um objeto intransitivo. Só que discursos idealistas nos forçam a imaginar de que eu não posso falar da natureza sem os humanos implicados. Isso seria o discurso idealista. Existe sempre humanos implicados o tempo inteiro, né, em cada detalhe. Tranquilo? Na página 28, Bryant vai dizer, para os leitores, e aí, na minha opinião, é a essência do curso inteiro, para os leitores que se surpreenderem com alguns dos pensadores e linhas de pensamento que combinam nas páginas que se seguem, vale lembrar que este é o trabalho de um bricoleur e que reflete fortemente as idiosincrasias da minha própria formação e trajetória intelectual. Por que ele está falando isso? Porque ele está pegando vários autores completamente diferentes entre si e chamando isso de onticologia. Ele vai pegar e colocar dentro do mesmo pacotinho Lacan, Gilles Deleuze, Horman, um pacotinho. Só que o que ele está querendo dizer? Esse pacotinho fui eu que fiz. Essa costura sou eu que estou fazendo. Eu que estou costurando esses autores. E se você quiser questionar essa costura, fique à vontade. Mas é a costura que eu estou fazendo e que é relevante para mim. Lembrando que vários autores aqui vão discordar dessa costura. Exemplo, Horman. Bryant, ele está relacionando Gilles Deleuze com o próprio Horman. Horman odiaria essa relação, mas Bryant está fazendo isso. E a essência do curso nosso inteiro é isso. A gente pega várias referências dentro de uma costura bem particular, que é o que a gente está chamando aqui de teoria social orientada a objeto. A gente pega autores que muitas vezes se odeiam, coloca no mesmo pacotinho e vende para vocês como um pacotinho possível. Mas se por acaso vocês não gostarem do pacotinho, criem outros pacotinhos. Aí você pergunta, mas Tiago, qual é o pacotinho verdadeiro? De novo, você não é engenheiro, você não está na engenharia, então essa pergunta é uma pergunta idiota. Né? Não existe pacotinho verdadeiro. Existem pacotinhos que têm efeitos, existem pacotinhos que fazem sentido, existem pacotinhos que respondem a certas demandas e não a outras. É só isso. Mas não tem um pacotinho verdadeiro, infelizmente. É por isso que a filosofia é um campo irritante, de um lado, e divertido do outro. É irritante porque todo mundo está o tempo todo questionando tudo o tempo todo. Isso é irritante. Mas é também divertido, porque está todo mundo criticando tudo o tempo todo. Isso também é divertido. Dúvidas? Tranquilo? Essa questão da bifurcação natureza-cultura para o Harman, como ficaria? Então, só para repassar aí, porque, assim, eu vejo que é um aspecto muito presente, né? Na Viveiro de Castro, todas essas outras leituras que vão desdobrar isso, muito presente, e usei no meu mestrado isso também. Então, assim, eu vejo que essa questão
é uma questão fundamental, porque quando a gente estava falando sobre agora, até essa metáfora que eu falei sobre a imagem e semelhança de Deus, né? Porque para mim ali se criou essa separação, ser humano, sujeito, né? O sujeito fundante, cria Deus, separa cultura e natureza, né? Sim, ao meu ver, é um marco, né? Pode ser dessa forma, né? Mas pro Harman especificamente, como que fica essa bifurcação? Essa bifurcação ela é problemática, principalmente porque ela parte do princípio de que o polo humano é o polo do sentido, é o polo onde as coisas de fato aconteceriam, e do outro lado teria o polo da natureza, que seria o campo do insignificante, do que não tem sentido, do aleatório, ou seja lá o que for. Para ele e para Latour também seria problemático a ideia de que a natureza não teria sentido nenhum, apenas o polo humano, apenas o polo da cultura, apenas os humanos teriam agência, os humanos teriam poder, os humanos teriam alguma coisa. A gente ainda compartilha muito dessa ideia, né? A ideia de que a natureza ela é uma tábula rasa e os humanos projetam na natureza coisas. Isso é muito comum. É o que chamam na filosofia de ilemorfismo, que é uma tese bem aristotélica. Aí você diz, Tiago, isso é difícil de entender. Eu vou dar um exemplo claro. Quando eu pego meu notebook e dou aula para vocês, eu posso interpretar essa relação da aula de hoje num sentido ilemórfico, numa bifurcação da natureza. Eu posso partir do princípio de que existe um notebook, que é um objeto passivo, e existe eu, todo-poderoso, que tenho na minha cabeça a aula pronta. Então, o que é que teria aqui? Teria na minha cabeça um plano de aula já desenvolvido, e tem esse objeto passivo na minha frente, chamado notebook, onde eu projeto as coisas em cima dele. A gente trabalha com isso o tempo todo. Esse é o modelo da bifurcação. O mundo é passivo, o objeto é passivo, e sou eu, humano, que estou projetando coisas nele. Um exemplo bem típico disso é um diretor de cinema. Você pode fazer uma leitura ilemórfica do diretor. Você pode dizer que o diretor ele tem na cabeça ideias super mirabolantes, e o filme é só uma projeção que ele descarrega coisas da cabeça dele. O filme não tem nenhuma agência, o filme não resiste, o filme não age, e o filme é apenas um depósito de coisas, da mesma maneira que uma tela de uma pintura. Tem uma tela em branco, e eu vou lá projetando o que está na minha cabeça de uma figura genial, eu humano. Então, o problema para Horman da bifurcação é que ele cria a fantasia de que a natureza é passiva. A natureza não tem sentido, né? O que tem sentido é apenas o que acontece na cultura, nos humanos, né? Na literatura, na poesia, sei lá o que for. Né? E para ele não é tão simples assim. Lembrando que Horman, Bryant e muitos outros criticam a bifurcação, mas a bifurcação não é em si mesma um problema. O problema, como eu falei com vocês, é quando a bifurcação ontologiza as coisas. Exemplo, eu posso fazer uma diferença entre, não sei, latino-americanos e europeus. Eu posso criar esse dualismo entre europeus e americanos, normal. O problema, nesse caso, não é a criação de dualismos ou de categorias duais, é quando você ontologiza um dualismo específico. Então eu posso fazer uma diferença entre natureza e cultura, não tem nenhum problema. Eu posso criar um determinado texto, um ensaio, onde eu marco a diferença entre a linguagem animal e a linguagem humana. Nenhum problema com isso. O problema é eu assumir que existe uma diferença ontológica originária entre humanos e animais. Aí é um problema. Mas se eu uso a categoria de maneira provisória, ou como eu estou chamando aqui, metodológica ou epistêmica, está liberado. Exemplo, eu posso fazer uma distinção entre brancos e negros, onde eu destaco características que são brancas e características que são negras, e marcar um contraste entre os dois. Tudo bem. O que eu não posso fazer é ontologizar essas categorias, tornando essas categorias o substrato do universo inteiro. Mas elas são importantes. Um dualismo, ele pode ser funcional, pode ser útil. Um dualismo pode esclarecer um fenômeno da realidade. Ou melhor, um dualismo pode lançar luz sobre certos aspectos da realidade, sem nenhum problema.
O que eu não posso, de novo, é ontologizar categorias epistêmicas e metodológicas. E aí, lembram que eu falei para vocês do idealismo light? Que é aquele idealismo que parte do princípio de que os humanos estão sempre presentes, implicados. Um exemplo disso, que aí já é uma interpretação minha, seria a ideia de lugar de fala, que não é o conceito de Djamila, é muito mais a interpretação que fizeram do conceito, que eles distorceram o conceito e fica um pouco problemático. Qual o problema do lugar de fala se você analisa Bryant e Harman? Qual seria o problema do lugar de fala nesse caso? Por que o lugar de fala seria um conceito idealista e cairia no idealismo? Por quê? O que é que vocês acham? Porque ele traía uma definição anterior, metafísica, sobre o que essas duas palavras, essas três palavras significam? Porque... por isso... Porque, efetivamente, essa palavra não representa o que ela parece ser na sua interpretação descuidada? Também. Mas qual é a definição de lugar de fala? O que é lugar de fala? Lugar de fala representa a experiência de quem vive determinado tipo de experiência e a propriedade de se falar neste lugar a partir de então. E entender que há outros lugares que podem ser diferentes e que, portanto, entender as particularidades que compõem o vivente, diz respeito, favorece que se expresse aquilo que ele vive antes de qualquer concepção que se possa ter anteriormente. Ou seja, a versão de Djamila Ribeiro é uma versão mais light e suave do conceito. É a ideia de que existe sempre um sujeito implicado no ato de conhecimento. Nunca existe conhecimento neutro. Eu estou sempre falando de uma posição, o que é normal, faz todo sentido, certo? Qual é o problema do lugar de fala quando ele é exagerado? É a ideia de que eu nunca posso fugir de mim. Eu nunca teria condições de fugir da minha condição de raça ou de classe. Eu estou sempre preso nesse limite experiencial. Então a experiência se torna uma gaiola. Eu estou sempre e necessariamente falando de um ponto de vista. Exemplo, não existiria uma ciência física ou da física. Existiria a física do branco, existiria a física do negro. Mas eu não seria física enquanto um objeto científico sobre a realidade. Porque eu estou sempre falando de uma determinada posição. Certo? Então, quando o conceito de lugar de fala ele é radicalizado, né, extremado, ele compromete o realismo. Porque se eu estou sempre preso a uma determinada experiência, eu nunca posso falar do mundo enquanto objetividade. Eu estou sempre preso a um ponto de vista, a uma determinada religião, uma determinada nacionalidade, uma determinada cor de pele, um determinado gênero. Eu estou sempre preso nesse horizonte. E para Bryant e Harman, isso seria um problema. Porque o lugar de fala, ele coloca a experiência como um critério transcendental, como um princípio inevitável. Então, a experiência não é apenas um componente, ela é a matriz absoluta. Eu só posso falar se eu tiver experiência daquilo. Exemplo, faz sentido uma pessoa negra uma pessoa branca falar sobre racismo? Se você chega até as últimas consequências com o lugar de fala, você diria que não. Porque essa pessoa branca, ela vai estar sempre condenada a ficar dentro desse horizonte da sua experiência de branco. Então, tudo que esse indivíduo falar vai estar necessariamente errado. Vai estar necessariamente problemático, vai estar necessariamente distorcido. Certo? Então, aí é que está o problema. O lugar de fala, ele absolutiza o conceito de experiência, que, na verdade, é uma crítica aqui à fenomenologia. Para Harman e para Bryant, a fenomenologia absolutiza o conceito de experiência. A experiência se torna não só um componente, mas algo inescapável. Eu nunca posso fugir de mim. Eu nunca posso falar da realidade objetiva. Eu não teria nunca uma biologia enquanto uma área objetiva. Eu teria sempre a biologia do branco, a biologia do negro, a biologia do indígena, a biologia do brasileiro, a biologia do baiano.
cada um teria a sua biologia, porque cada um teria uma experiência própria. E nunca eu teria uma biologia enquanto um dado objetivo. E aí, tranquilo? Complexo. E aí ele diz... diga aí. Não, complexo não tem nada pra falar, não. Achei massa. Achei uma reflexão gigante. Seria próximo do que você falou sobre a ontologização da epistemologia. Isso. Só que ao invés de ontologizar Deus ou ontologizar a classe, eu estou ontologizando a experiência. A experiência se torna a matriz absoluta. Eu estou sempre preso a essa matriz. O tempo todo. Porque uma coisa é eu dizer, exemplo, que eu sou uma pessoa negra e esse fato de ser negro impacta na minha construção do conhecimento. Isso é óbvio. Né? O fato de eu ser negro, o fato de ser baiano, o fato de ser... isso vai impactar na minha maneira de compreender o mundo. Isso é normal. O problema é você dizer que o fato de eu ser negro determina o que eu vejo no mundo. Aí é outro debate. Aí é que eu estou chamando da radicalização do conceito de lugar de fala. Determina o que o mundo é, né? Determina. Então, exemplo, eu nunca conseguiria falar da realidade física ou biológica como algo objetivo. Eu sempre falaria da realidade como um indivíduo negro, e você como sendo um indivíduo negro cis, ou hétero, ou trans, ou seja lá o que for, teria também formas diferentes de interpretar. Ou seja, não teria uma ciência física, eu teria milhões de físicas. Cada física seria subordinada a uma determinada experiência. O evangélico teria uma física diferente. O asiático teria uma física diferente. O baiano teria uma física diferente do sulista, porque são experiências diferentes. Então a experiência se absolutiza, ela se torna algo absoluto. Isso acontece muito, é muito comum. Né? Na filosofia, em circuitos fenológicos, ou até na própria na política. Né? A gente observa o tempo todo esse problema. Na página 18, olha o que ele vai dizer aqui. Ainda assim, parece que deixamos de perceber que a questão do objeto não é uma questão epistemológica, não é uma questão sobre como conhecemos o objeto, mas sim sobre o que os objetos são. Ou seja, o ponto não é ficar debatendo sobre como conhecemos, ou interpretamos, ou sentimos, ou percebemos o mundo, mas sobre o que o mundo é. Existe um mundo que está lá fora. Se você gosta ou não, é outro debate. Se ele é confortável para você, é outro debate. Mas existe. Lembrem do filme de Aaron McKay. O meteoro vai se chocar. Se você acha o meteoro lindo ou não, se o meteoro é grande ou pequeno, se ele é ideológico ou não, isso é irrelevante. O meteoro vai se chocar. Né? Então, tem muito o que fazer. Exemplo, nesse exato momento, o planeta Terra está dentro de um sistema solar, e esse sistema solar está dentro de uma galáxia, com bilhões de outros sistemas solares, essa galáxia está dentro do universo, com bilhões de outras galáxias, e todas essas bilhões de galáxias, elas são indiferentes aos debates que a gente faz aqui. As bilhões de galáxias do universo não estão nem aí se o presidente do Brasil é Bolsonaro ou Lula. É indiferente. Os planetas vão continuar girando. Aí diz, Tiago, mas eu soube que se Bolsonaro assumir a presidência, o sistema solar vai mudar a trajetória. Não, ele não vai mudar a trajetória. Ele vai continuar sendo o que ele é. O Sol vai continuar exatamente onde está. Tudo vai continuar sendo o que é. Com uma exceção, o que acontece no universo humano, o que acontece para nós, é relevante para nós, não para Júpiter. Júpiter não está nem aí para Bolsonaro, ou para Lula, ou para Trump, ou seja lá o que for. Até o seu cachorro não está nem aí para você. Não, para você talvez, mas não para Trump ou para Bolsonaro, seja lá o que for. Então, o ponto aqui é falar do mundo como ele é. Existe um mundo independente de mim. Um mundo que existe da maneira como ele de fato é. Tem um astrônomo chamado Carl Sagan, não sei se você já ouviu falar. Ele criou uma metáfora interessante para descrever o universo, porque o universo é enorme. Imagine que o universo inteiro seja a reunião de todas as areias, de todas as praias do planeta. O que seria o planeta Terra para Carl Sagan? Seria um grão.
Isso seria o planeta Terra. Então imagine todos os grãos de areia de todas as praias do planeta, e só um grão seria esse planeta azul chamado Terra. Dentro desse planeta tem uma espécie chamada humano, e para essa espécie certas coisas são relevantes e outras não. Mas isso não significa dizer que esse parâmetro define o universo inteiro. Se os humanos deixarem de existir, o universo vai continuar aí. Vai continuar seguindo o seu ciclo. Como sempre foi. E como sempre vai ser. É isso que ele está atrás. Desse mundo que tem autonomia. Né? Que está lá agindo, se movimentando, né? Se relacionando. E aí, então, deixa eu ver aqui. Ainda teria milhões de coisas para falar. E aí, deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo o barulhinho, né? Oh. Que é um barulhinho aqui do notebook. Bruno Latour vai trazer um debate sobre uma coisa que ele chama de Gaia, que seria a experiência do planeta enquanto uma unidade viva, né? E ele vai sugerir que nós somos partes na superfície desse terrestre. E essa Gaia não seria um substantivo, seria um verbo mesmo, seria um conjunto de relações complexas, né? Bem lembrado. Na página 18, ele vai dizer o seguinte: embora seja verdade, eu argumentarei que todos os objetos traduzem uns aos outros, os objetos que são traduzidos são irredutíveis às suas traduções. Observe que coisa interessante, ele está usando o conceito de tradução para descrever objetos. Objetos se traduzem, ou traduzem outras coisas. Isso é estranho, porque normalmente a gente pensa tradução como um critério linguístico, interpretativo, hermenêutico e por aí vai. Aqui não, ele faz um gesto, que a gente vai ver também em Latour, que é expandir categorias de análise que antes eram antropocêntricas e joga agora no campo pós-humanista, ou seja, objetos traduzem, objetos afetam, objetos agem, que são normalmente categorias que eram destinadas ao campo antropocêntrico, né, do humano. Então esse gesto de linguagem, de centrar a linguagem, é algo que você vai ver em vários autores aqui. O próprio Horman fala isso, quando ele fala dos objetos que se retraem. Então, assim, como assim objetos se retraem ou recuam? Porque na nossa cabeça, recuar é um gesto humano. Os humanos recuam, os humanos fazem coisas, de alguma maneira. E aí, dúvidas? Na página 19, ele vai dizer o seguinte: em outras palavras, este ensaio tenta pensar um objeto por si mesmo, que não seja um objeto para o olhar de um sujeito, para a representação ou para um discurso cultural. Isso, em resumo, é o que significa a democracia dos objetos. É isso que ele está defendendo. Existem objetos que existem independente de você gostar ou não, querer ou não, amar ou não, se interessar ou não. Existem objetos lá fora. E eles merecem respeito. Eles merecem também relevância. Eles precisam ser considerados. E por aí vai. Então, essa é a proposta de Bryant. Teria milhões de outras coisas para falar, né? Principalmente a linha decolonial que ele trabalha, mas a gente pode ver depois, certo? De qualquer maneira, observe que esse pós-humanismo está conectado também, não só a uma proposta política de uma democracia dos objetos, mas uma proposta também decolonial, né? De trazer outras instâncias, relevâncias e realidades também para o centro do debate. Ou seja, não podemos definir de antemão o que é válido e o que não é. Precisamos reconhecer o quanto as coisas podem, elas podem ter o direito de existir, né? Divindades, espíritos, ou seja lá o que for. Então, o segredo não defina nenhuma dessas instâncias como uma matriz absoluta para tudo. Deixe o campo descentrado, convide outras realidades e corpos, experiências também para fazer parte. E só. Evite, nesse caso, a monarquia dos objetos e defenda uma democracia dos objetos. E aí, tranquilo? Dúvidas, críticas, queixas? Pronto. Então, obrigado por terem aparecido. Desculpa ter mudado a data, né, de segunda para hoje, mas na segunda que vem a gente retorna normal.
E se tiver alguma dúvida, podem colocar lá no grupo, algum comentário, uma citação, um vídeo legal que viu, e a gente vai trocar umas ideias lá. Então, ótima semana, ótimo final de semana, se cuidem, e a gente se vê na próxima. Valeu, um abração. Tudo de bom para vocês. Valeu, Paulo. Tchau.